Você colocou no texto a questão da paixão, né, de se apaixonar. Não? Voltando aí para as bases psicanalíticas, né, na paixão, quer dizer, eu apaixono no outro, apaixonado de mim mesmo, né? Eu me projeto, por aí eu vou. Quer dizer, tem semelhanças e tem diferenças. Mesmo que na paixão eu procure alguém aparentemente diferente. O oposto eu posso estar procurando o meu semelhante. Né? Então, acho que quando a gente discute semelhanças e diferenças, e eu acho aí voltando, vindo, né, mais para a contemporaneidade, e tomando um autor que eu leio, gosto muito, que é o Morgan, que vai falar da complexidade, vai falar, enfim, tem aí um pedaço meu também ligado aos sistêmicos, né, em que nós construímos em cima das diversidades, né, necessariamente não só me separo. Eu entendo que nos tempos atuais, não sei se meu raciocínio está sendo claro, eu estou tentando alinhavar vários aspectos, né, para poder chegar a uma noção do que atualmente, quer dizer, dentro desta situação de semelhanças e diferenças na minha vida, e aí eu estou dizendo, a vida é todo um processo de experiência, de vivência, de um conhecimento muito intelectual e vivencial. Quer dizer, eu só me entendo me construindo em cima disso, daquilo onde eu me identifiquei e daquilo que no momento, mesmo diferenciando, fez parte ou faz parte de mim, naquilo que eu sou hoje. Então, quando você começou pelo instinto, né? Instinto, instituição, renúncia, enfim, eu acho que nós estamos tentando falar e dialogar aqui de aspectos sempre presentes, com os quais nós estamos convivendo permanentemente, em alguns momentos tomando partido, né? Criando diferenças e se afastando, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de uma mesma coisa, que ela anda junta, ela não é separada. Essa semelhança e essa diferença se compõem e vão compor aquilo que eu vou entender no raciocínio da complexidade, em que eu não posso entender o copo pelo copo. Eu vou entender o copo ligado a uma série de outros referenciais que vão me dar a ideia do copo. E aí eu me aproximo, talvez, desta situação, daquilo que eu sou semelhante, eu me identifico, e daquilo que eu me diferencio pela semelhança. Não sei, só estou dando aqui, tentando continuar a tua ideia aí para trazer para vocês uma pergunta. Me permite alinhavar, porque acho que daí dá para a gente já partir para aquilo que nos angustia. Né? Porque acho que nós estamos aqui por alguma angústia, né? Porque às vezes existe uma compreensão do que é semelhança, do que é diferença, do que é instinto, do que é institucional, etc. Né? Agora, me ocorre fazer uma pergunta para a Lia aqui. Pode? Que é a seguinte, entre as semelhanças e diferenças, essa vivência, às vezes ortodoxa, de ser tão semelhante, às vezes ortodoxa, de querer ser tão diferente, então, que angústia é essa que circula entre as duas, que dificulta tanto, né, a comunicação e os relacionamentos? Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: você que cria, você que escreve histórias, né, você certamente... Para criança. Para criança. Você certamente... outro universo, vocês estão falando... Não, mas eu ia trazer justamente isso, Juliana. Você que escreve história para crianças, tá? Que entra na angústia das crianças, crianças que vivem a angústia das semelhanças e da diferença, que vivem primeiro, vivem antes da gente, e que nós carregamos essas crianças dentro da gente, com as nossas angústias de infância também. Tá? Você que cria essas histórias, você circula pelas angústias entre semelhança e diferença,
nas angústias que as crianças vivem, você acaba transformando isso em histórias possíveis das crianças elaborarem ou conviverem com isso com mais facilidade, talvez. Eu estou assim... Não sei se é por aí. Porque assim, eu estou me sentindo tanto deslocada, na verdade. Não sou desse meio psicoespecialista, né? Sou escritora de livros infantis. E estou achando super interessante o que vocês estão falando, Você mas fala do a psiquismo minha cabeça o tempo está... inteiro. Aí, assim, eu vou para o outro lado. Então, assim, se você vai falar de semelhanças e diferenças, isso é uma coisa que no universo da literatura infantil, né? Todo mundo aqui, por exemplo, conhece a história do Patinho Feio. Não tem coisa mais que entra nesse assunto, né? De semelhanças e diferenças, e tolerância e intolerância, do que essa história, né? Na verdade, quando eu estava pensando em vir conversar um pouco aqui com vocês, assim, o que me chamou a atenção uma notícia que vocês devem ter visto, acho que semana passada no jornal, de uma coisa trágica, assim, horrorosa, que foi um menino de 10 anos que estava no supermercado Extra, vocês devem ter visto, negro, menino. Ele foi levado para a sala de segurança desse supermercado, ele foi obrigado a tirar a roupa, ele foi chamado de neguinho sujo e fedido, ele foi ameaçado com um canivete, uma criança de 10 anos, e esse menino tinha comprado algumas coisas, estava inclusive com a nota fiscal, não importa, podia até ter roubado. Quer dizer, imagine um adulto vivendo essa situação, agora uma criança, o que isso não causa numa criança? E eu comecei a refletir sobre esse, na verdade, o que a gente vive aqui no Brasil, nessa questão do negro, que é uma questão que eu acho que falta muito para você resolver, né? Enquanto o negro não for, realmente não for, se estiver nesse lugar do semelhante, ele vai ser o diferente e vai causar intolerância. Eu acho que isso na literatura infantil é uma coisa muito rica, que eu acho, não sei se todo mundo assim, tem muita experiência, acho que é legal falar um pouco disso, porque eu acho que aqui deve ter muitos pais, avós, terapeutas e educadores, então muitas vezes eu estou em livraria, eu vejo as pessoas falam, ai, que livrinho bonitinho, livrinho bonitinho, fofinho, mas eu não sei se as pessoas realmente entram no livro infantil e conseguem ver a profundidade e o que o livro infantil pode trazer como formação e como cura. Então eu acho que é um pouquinho desse potencial que eu queria falar aqui, mas eu acho que eu estou saindo um pouco. Não, hoje está bastante Eu quero dentro. falar com você uma coisa importante que você trouxe aí. Eu sou consultora do movimento das mulheres negras no Brasil e trabalho muito com as mulheres negras e fiquei impressionadíssima, quer dizer, a gente ficaria horas falando nessa diferença, né? Mas eu recebi delas, ganhei delas para entender livros de histórias infantis que eu nunca tinha visto na minha vida, porque são livros de histórias infantis pertencentes aos negros, completamente diferentes, não tem Patinho Feio, não tem as nossas histórias. E foi de uma experiência enorme, eu queria discutir isso com você, porque eu acho que é muito interessante. Eles tiveram que fazer um movimento e histórias eu fiquei lindas. Os livros infantis são lindos, mas eu nunca tinha entrado em contato. Você depois do meu trabalho com elas lá, né? Então, eu acho que você sabe alguma coisa disso, porque é interessantíssimo. Então, mas esses livros que você está falando são aqui publicados? São publicados no Brasil, pelo movimento, e para as crianças, histórias infantis para as crianças. Você conhece, Graça? Conheço o Você é Jogo especialista Duro, em livros. conheço a Eu coleção. não estou falando dos meus livros, estou falando assim, ela está falando de livros especiais. Livros especiais da publicados cultura negra para as crianças A negras. Graça é uma grande especialista em literatura infantil. Há vários, sim, mas eles são semelhantes ao Jogo Duro. E alguns eu acho que eles são tão ortodoxos e tão radicais Eles são tão- quanto nós somos em relação a eles. Isso existe, daí de uma forma interessantíssima, mas é impressionante. É isso que eu ia lhe perguntar. No momento que você tem esse livro dirigido especificamente A cultura ao negra. à cultura negra, se eu vou pensar em semelhança e diferença, eu já estabeleço uma batalha. Já Mas estabelece. eles estabelecem, né? Já Tanto tem que- aqui uma diferença.
Tanto que nas livrarias nós não os encontramos. Nem nas bibliotecas, a maior parte das bibliotecas da prefeitura, por exemplo, que eu conheço, não tem isso. Não tem, eu nunca tinha. Não tem. entrado em É contato. quase que é de um setor, que estabelece também uma diferença. Né? Mas que é se mais coloca, que diferença. que se coloca como. Aí, para mim, pensando em semelhança e diferença, é muito mais que uma diferença. Por quê? Porque a diferença, nós poderíamos ter um acesso, teríamos um conhecimento, faria parte. Isso não faz parte de um universo sistêmico. Ele faz parte de uma fração desse universo. E fica contido. Então, se eu penso em semelhanças e diferenças, quer dizer, aí eu já começo a estabelecer, então, como é que eu contextualizo a definição dessas palavras, através disso. É por isso que eu falei na ortodoxia do próprio negro. Eu me baseei nessa sua palavra, na ortodoxia, porque aí nós Eu vamos não no conheço. fanático. Eu não conheço esses livros específicos que não estão em livraria. Não conheço, gostaria até de conhecer. Eu gostaria de falar um pouco mais do que existe hoje e que, por exemplo, há 20 anos atrás você não encontrava livros que falassem ou o negro como assunto, e no Brasil isso é fundamental, você falar de preconceito, de racismo, de escravidão, uma história que não seja aquela da princesa Isabel decretou a abolição. Então isso não existia, agora já existe muito mais. Então era fundamental você ter livros infantis que trouxessem essa experiência, mas o negro estava ausente também como pessoa na literatura infantil. Na literatura infantil, todo mundo sabe a importância da ilustração da literatura infantil, absolutamente fundamental. Você entregava um texto para um ilustrador e você já sabia que aquela ilustração ia vir com personagens brancos. Esse era um trabalho para fazer, inclusive com o ilustrador, porque no nosso, por quê? O que acontece? O nosso imaginário, né, o ilustrador, eu imagino, não é porque ele é racista, é porque a gente tem uma herança maldita. Nós temos uma herança maldita. Sejamos negros, brancos, ricos ou pobres, entendeu? Você provavelmente vai, se você se defronta com o texto, você vai imaginar a família branca. Hoje mesmo, uma filha minha estava me mostrando um estudo que está sendo feito nos Estados Unidos agora, com criança pequena, em que ela estava me mostrando na internet. Eu quero até ver esse filme, alguns de vocês devem conhecer. Em que uma menininha negra estava... A ela estavam sendo apresentadas uma boneca branca e uma boneca negra. Conhece? E o entrevistador estava fazendo uma série de perguntas. Quem é mais bonita? A loira. Quem é mais feia? A negra. A menininha negra, linda, de trancinha e tal, falando isso. Quer dizer, isso faz parte do nosso imaginário. Então, o trabalho com o livro infantil é uma coisa assim... Outro dia mesmo, uma amiga minha estava com o neto no elevador e o menininho entrou e tinha uma menininha negra com a mãe dentro do elevador e ele virou para a menininha e falou: por que a sua pele é dessa cor? E essa minha amiga veio me perguntar: puxa, você tem um livro infantil para me indicar? Que livro eu posso? Eu indiquei aquele que é maravilhoso, que é da Ana Maria Machado, né? Menina Bonita do Laço de Fita, acho que muita gente conhece, que é uma menininha, a beleza negra, né? Uma coisa, até tenho aqui para mostrar, se interessar para vocês darem uma olhada, esse daqui, em que o coelhinho é um coelhinho branco que quer saber por que a menina é tão pretinha e ele quer, quando ele casar, ele quer ter filhos tão pretinhos assim. E a menina, tirando o saco dele, fala uma série de barbaridades, né? Ela vai falar para ele que ela, quando era pequena, caiu numa lata de tinta. Aí ele vai lá, se joga na lata de tinta, vem a chuva, lava ele. Aí ela vai falar que ela tomou muito café, ele vai e toma muito café, porque ele consegue só ficar fazendo muito xixi. Aí ela come um monte de jabuticaba, ela disse que comeu um monte de jabuticaba, ele vai e come um monte de jabuticaba, ele só consegue ficar com dor de barriga, e come um monte de cocô. Até que a mãe ouve ela fazendo essa pergunta e dá risada e fala assim: porque ela é pretinha assim, porque ela tinha uma avó muito pretinha assim. E aí o coelhinho percebe que ele nunca vai conseguir ter filhos pretinhos assim, porque ele vai ver a família dele toda branquinha, branquinha, branquinha. E aí um dia ele se apaixona por uma coelhinha pretinha, e aí os dois vão ter milhares de... Quer dizer, esse livro assim, é uma coisa primorosa, né,
para trabalhar essa questão com a criança, para a criança negra desenvolver sua autoestima e para a criança branca ver ela como parceira. Desenvolver sua própria autoestima também, né? A branca. Também, claro. Você sabe que isso me faz lembrar, eu não cheguei a ver aquela exposição que teve Coexistência, não sei se alguém viu, há uns anos atrás, e acho que vai nesse sentido, né, de que a arte pode aproximar, né, e esse trabalho de escrever, de escrita, é uma coisa que é uma coisa fantástica, né, eu acho que é impressionante. Mas, por exemplo, eu lia esse livro, seria um livro que o movimento negro jamais usaria. Mas provavelmente o movimento Porque negro ele é usaria racista de algum usaria jeito. É esse tão aqui. complicado. Talvez, Sem eu dúvida. acho que é uma coisa muito Porque isso aqui não complicada. está falando da questão do negro, é uma história de uma criança, de um bebê com a sua família. É racista o outro, né? É. O outro é. Eu não sei, eu acho que é uma difícil pra- discussão. Mas esse, por exemplo, se você ler a Você história, já está no movimento, né? Não, Tipo, na verdade eu sou dançarina de dança afro, então acabei que eu entrei no movimento. Agora eu estou fazendo a minha iniciação científica em cima da ancestralidade, porque foi um tema que para mim foi muito complicado, porque a família dos meus pais são negros e a família da minha mãe são brancos. Aí eu cheguei um momento que eu me intitulei como negra. Eu falei, mãe, eu sou negra. A minha mãe falou assim, eu, na história, pra onde eu vou? Aí você fica, putz, e agora, né? Então aí, tipo, na minha certidão eu tô parda, mas me chamam de mulata, outros me chamam de crioula, outras de moreninha, outras de café com leite. Então, assim, a diferença realmente no Brasil é muito complicada. Aí eu fui estudar, fiz minha iniciação científica em cima de ancestralidade e notei que o Brasil é um país muito misturado, muito mestiço. Os portugueses já veio com a mestiçagem de Portugal mesmo, entre os mouros, africanos, por estar na parte da África do Norte. E assim, eu percebi que essa origem é meio que renegada por causa certamente por causa de uma imagem que ninguém quer ter, porque o africano veio aqui meio que escravo, chegou aqui, teve que trabalhar, depois houve a abolição e não souberam o que fazer com tudo isso. E aí esse problema ainda está no encalço, de certa forma. E assim, o Brasil é um país mulato, mestiço, caboclo, tudo. Eu fui para a Amazônia agora, inclusive, e lá na Amazônia eu percebi como também assim, as pessoas são misturadas com indígenas assim, e também sofrem preconceito. Os caboclos, né? Mas assim, são tudo misturados com franceses, com portugueses, com tudo ali, né? Então, se for ver a linhagem de todo mundo, existe alguma descendência, algum rastro, de certa forma, misturado. Mas assim, a semelhança e a diferença é algo que não existe e as pessoas não perceberam ainda. Me parece isso, sabe? Que sempre eu vou ter a minha perspectiva, você tem a sua perspectiva, o outro tem a sua perspectiva e sempre vai ser diferente, mas de certa forma é rico, né? Porque são várias perspectivas que deveriam ser unidas. Infelizmente ainda existe essa as pessoas são ortodoxas, querem, na verdade as guerras geram pelo fato de que as pessoas querem colocar seu ponto de vista e ser o ponto de vista, e assim vai na negociação. A gente vai, quem tem uma verbalização melhor, consegue, de certa forma, colocar seu ponto de vista e tornar ele tolerável, ou aceito, ou uma lei. De certa forma. Então, assim, eu acho que a história do Brasil é uma história muito misturada, assim, é um absurdo. E fora que a minha pesquisa está em saber o quanto os brasileiros conhecem sua ancestralidade. E assim, pelo que eu percebi, os brasileiros não conhecem quase nada sobre a ancestralidade. Geralmente até os avós, os bisavós. E às vezes elas se pensam, na verdade, semelhantes como os nazistas, por exemplo. Todos são arianos e pronto. Mas, na verdade, assim, existe uma mistura desde o que foi que o Darwin disse, né, dessa mistura que acontece das gerações, das linhagens, e é algo que, não sei, é uma coisa muito alienada, assim, não consigo...
tentar perceber como as pessoas não se percebem como, na verdade, iguais, semelhantes, até mesmo por causa dessa mestiçagem e mistura que acontece. Acho legal que você está trazendo um aspecto importante, que é como é que a gente pode ir além do preto e do branco, né? Que são coisas muito essenciais, né? Muito, quer dizer, muito primárias, primitivas, né? O preto e o branco, né? Quer dizer, a complexidade que segura entre o preto e o branco, que você mesma está levantando aí, eu acho que é um aspecto que talvez que mais nos angustia. Tem uma... O Breno pediu para falar. Tem uma autora que eu acho que vai colaborar aqui com a gente, é a Hannah Arendt. E ela, quando o Eichmann foi ser julgado, ela foi até Israel e verificou que o Eichmann tinha uma tranquilidade burocrática da instituição nazista ariana, e ela criou uma expressão magnífica que a gente se distancia, que é os humanos como portadores da banalidade do mal. E a pergunta, mais além, é por que isso se dá? Por que quando os portugueses vieram, católicos, de uma Inquisição que deixou a Espanha como uma coisa leve, eles ficaram enlouquecidos pelas vaginas das ilhas. Eles descarregaram lá séculos de repressão. Nasceram os filhos, cujo pai português virou as costas. A mão de os índios, por várias questões, não trabalhavam. Trouxeram os pretos, cruzaram com as negras, viraram as costas. E o Darcy Ribeiro vai dizer que o protótipo brasileiro é o cruzamento dessa tríade, português, índio e africano. Quando eu falava lá dos animais, que eles tinham fome, e eles caçavam, eliminavam o javali, e quando eles cruzavam, o mais forte cruzava. E a instituição, nessa linha de raciocínio, que aloca todos esses instintos, como é que a gente vai sobreviver? Produção de dinheiro. E como se produz dinheiro? Pagando 540 pau por mês de salário e aumentando 60% pelo dirigente da instituição, banalidade do mal. Como é que a gente faz com a questão sexual? A gente sabe que a escolha do homem e da mulher se dá por um complexo, que não vou entrar em detalhes, você já sabe, de feromônios, oxitocinas. Dá um pequeno exemplo disso. Então eles pegaram 500 rapazes de Harvard, fizeram DNA e pediram que ficasse lá com uma camiseta tipo Eren durante uma semana. Aí pegaram outras 500 moças e colocaram em vidros, e de grupos em grupos elas tinham que abrir e dizer o cheiro. Uau, que legal, puta que horror, mais ou menos. E quando elas diziam uau, que legal, uau, cheiro, eles percebiam que os DNAs eram completamente distintos. Logo, a produção do ser humano seria propícia. E quando elas diziam que o horrível era muito íntimo, logo a produção péssima. E quando era horrível demais, eles tinham colocado dos pais e dos irmãos. Hoje o casamento ele é feito pela escolha da grana. E os herdeiros são todos aí, nos nossos consultórios, sem nenhuma qualidade de DNA. Há uma produção contínua do herdeiro com hijos de la puta. Sem dúvida. O bilionário cruza com as mocinhas que não têm nenhum interesse, elas não suportam. Vocês sabem de todas as histórias. Os Ronaldos com múltiplos S, né? Com vários filhos. Mas de que você está falando? Você está falando Nós estamos falando do seguinte. De uma elite. Nós estamos falando do seguinte.
de a não escolha dessa elite que comanda os escravos. E os escravos não têm escolha. Aqui em janeiro próximo, nós teremos aqui reunidos para mais 1000 mortes de algum lugar. Não tem absoluto interesse. O que eu quero trazer são duas questões que raramente a gente debate. Produção de dinheiro e escravagismo. Essa foi a questão nuclear da Alemanha. A Ariana era papo furado. Isso não tem nada a ver. Era outra questão. A questão que o preto é feio é papo furado, é mão de obra. A questão do conto que o rei Leopoldo, é um livro fantástico, que chama-se Coração Solitário, escrito no início do século. O rei Leopoldo foi o homem mais rico do mundo. Ele era dono do Congo. Ele cometeu dezenas de milhões de mortes cruéis. Em nome do quê? Diamantes, ouro. É essa questão que a gente tem que ficar atento à instituição, seja ela A, B, C ou D, e como ela, nessa locação, organiza esse grupo de seguidores e os 10% de borderlines que se transformam em fanáticos, como mão de obra da execução da máquina. O velho Freud, por exemplo, dizia... O Sérgio Já vai lá. O velho Freud... O Breno está na lista ali, ó. o Sérgio. O Breno primeiro, depois o Sérgio. O velho Freud dizia assim, que os grandes inimigos da psicanálise eram os adoradores dela, que eram esses, que eu não permito. Então, mas essas formações aí, que buscam poder, ou através do dinheiro, usando seja qual for o conhecimento. Breno, Tem muita gente Tá lá, para agora. Eu quase dormindo, já nem me lembro mais do que ele falou. então acorda. Tudo bem, não? Acho que está bem interessante, assim, principalmente porque não tem nenhum centro, né, esse papo nosso aqui. É legal, eu acho que é isso mesmo. Não está sendo bem um diálogo, está sendo mais uma palestra. Né? Mas isso, de qualquer jeito, a gente tem que voltar tem que ser um pouquinho mais comunitário, porque não assim não dá. Muito duro, porque eu quero dizer. Porque, inclusive, está dito aqui uma série de coisas interessantes. Eu acho que, em particular, eu retenho essa questão de instituição que o professor colocou. Eu retenho também a questão da, vamos dizer, daquilo que há imanente na semelhança. Quando você fala da diferença, você está falando de uma diferença que nasce de uma semelhança e vice-versa, no fundo. Todos nós somos semelhantes na tentativa de ser diversos, né? Então, todos nós estamos sempre numa posição de tentar se destacar, de ser único naquilo que a gente pretende fazer, a partir do momento em que nós somos todos semelhantes entre nós. Gosto muito da ideia de discutir essa questão da semelhança e diversidade a partir de questões institucionais. Eu remeto aqui a uma história publicitária de 1987, quando aparece pela primeira vez um anúncio nos Estados Unidos com uma menina sentada no colo do Papai Noel e ela fazendo um discurso do tipo assim: o presente que eu quero que Papai Noel me traga é que meu pai deixe de me acariciar em casa. 1987, primeira vez que há uma denúncia pública de que havia assédio sexual dentro da família, que parecia um absurdo que isso pudesse estar acontecendo nos Estados Unidos com algum peso, e que parecia até que a instituição simplesmente acomodava todas as aberrações, entre aspas, da relação familiar, equilibrada, que se pretendia ter em todas as classes sociais. Parecia, então, a partir daí, que a denúncia se faria através dos favelados dos Estados Unidos, que aqui, eventualmente, a gente reconheceria a corrupção natural que você tem numa casa onde você tem, sei lá, 22 filhos dormindo na mesma sala, né?
E aí você foi descobrindo, por esses tantos anos que vieram de lá para cá, que a instituição, também dita, mais ou menos acomoda aquilo que seria a normalidade da atitude que as pessoas deveriam ter nessa naquela situação.